Olá, treinadores Pokémon! Esses dias fiquei sabendo de uma história que teria acontecido na Avenida Paulista, em São Paulo. Uma manhã aparentemente normal, com carros passando, pessoas andando e o trânsito de sempre. Até que alguma coisa estranha aconteceu. De repente tudo parou, mas não foi só um engarrafamento, nem queda de energia. O próprio tempo parecia ter congelado. Os carros ficaram imóveis no meio dos cruzamentos. E quando as pessoas olharam para o céu, a situação ficou ainda mais estranha. As gotas da chuva não estavam caindo. Estavam subindo como se a gravidade tivesse simplesmente deixado de existir. E foi nesse momento que ele apareceu, o Dialga, o lendário Senhor do Tempo. Ele estava pairando lá no céu, gigantesco, observando tudo lá do alto. E dizem que cada rugido dele fazia a realidade se distorcer. Prédios envelheciam diante dos olhos de todo mundo. Estruturas inteiras pareciam avançar décadas em questão de segundos. Como se passado, presente e futuro estivessem acontecendo ao mesmo tempo. E o mais assustador, algumas pessoas juram ter visto cenas de outras décadas surgindo pelas ruas, como se a própria história de São Paulo estivesse escapando pelas rachaduras do tempo. Até que Dialga ergueu a pata, o céu inteiro brilhou, os relógios começaram a girar ao contrário e tudo desapareceu. E vou te falar, se eu visse uma coisa dessas acontecendo, acho que nunca mais olharia pro relógio do mesmo jeito. Convenhamos, um Pokémon desses é impossível de esquecer, né? Se quiser dar uma olhadinha em alguns colecionáveis, deixei o link na descrição para vocês. Mas sinceramente, imagina acordar amanhã e descobrir que o tempo resolveu voltar para trás? Pokémon Real Brasil. Olá, treinadores Pokémon! Vou te contar uma coisa que pouca gente imagina. Enquanto o mundo aqui embaixo mergulha no silêncio da noite, existe uma criatura gigantesca cruzando os céus acima de nós. E eu estou falando do Rayquaza, o lendário dragão de Esmeralda. Ele é uma criatura que vive lá na estratosfera, um lugar onde nada deveria conseguir sobreviver. Suas escamas são tão resistentes que conseguem suportar a radiação do sol e condições extremas sem sofrer nenhum dano. Mas o mais impressionante é a forma como ele se move. Seus anéis amarelos não são marcas comuns, eles são órgãos eletromagnéticos vivos. Eles se conectam ao campo magnético da Terra, não é impressionante? E é isso que faz com que o Rayquaza literalmente nade pelo céu sem precisar ter asas. E enquanto todos dormem, ele patrulha o nosso planeta. E dizem que ele destrói meteoritos antes que eles cheguem perto da Terra. Isso mantém o equilíbrio entre o nosso planeta e o espaço. Talvez o céu azul exista por causa dele. E talvez seja exatamente essa grandiosidade que transformou criaturas como essa em favoritas entre fãs e colecionadores. Se quiser conhecer alguns colecionáveis, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição para vocês. E vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Rayquaza já protegeu a Terra de alguma ameaça que a gente nunca ficou sabendo? Me conta aqui nos comentários. Ah, e se você gosta dessas histórias de Pokémon na vida real, já se inscreve no canal, porque eu ainda tenho muitas outras para te contar. Pokémon Real Brasil. Olá, treinadores Pokémon! Vou contar uma história arrepiante para vocês. Você sabia que mesmo quando a estação de metrô está vazia, é possível ouvir passos? O Gengar está lá, te observando. Ele aparece só quando quer e para quem ele quer. Ele espera nas sombras.
Quanto mais silencioso, mais perto ele chega. E quando você percebe, já é tarde demais. Porque o último metrô já passou e você ficou sozinho com ele. Será que correr resolve? Até eu me arrepiei contando essa história. E convenhamos, um Pokémon desses é impossível de esquecer, né? Então, dá uma olhadinha no link que eu deixei para vocês na descrição. Ah, e se você gosta dessas histórias de Pokémon na vida real, já se inscreve no canal, porque eu tenho muitas outras para contar para vocês. Pokémon Real Brasil. Antes de começar, já se inscreve no canal, porque a história do Dragonite vai muito além de uma simples lenda dos mares. Ouvi dizer que existe uma ilha perdida no Atlântico Sul, longe de qualquer rota conhecida. É um lugar que simplesmente desaparece dos radares sempre que alguém tenta chegar perto. E segundo antigos relatos, esse seria o último grande santuário dos Dragonite. É para lá que eles migram quando alcança o auge da própria evolução e da maturidade. Mas o mais estranho de tudo é que dizem que talvez essa ilha não esteja escondida pela natureza, mas sim pelos próprios Dragonite. Porque apesar da aparência tranquila que eles têm, eles também têm a capacidade de manipular o clima ao redor. Eles batem as asas em frequências capazes de alterar enormes massas de ar. E quando vários deles voam juntos, o clima muda do nada. Névoas cobrem o mar, tempestades aparecem sem previsão, os sinais falham, as rotas se perdem, tudo vira um caos. Ah, e eu ouvi dizer que essa ilha nunca foi encontrada porque as antenas dos Dragonite são extremamente sensíveis e capazes de detectar embarcações e sinais humanos a quilômetros de distância. É como se o próprio oceano avisasse quando alguém chega perto demais. E talvez seja exatamente esse tipo de mistério que faz do Dragonite uma das criaturas mais fascinantes entre os fãs. Se você quiser ver colecionáveis incríveis desse universo, o link está aqui na descrição do vídeo. E se curtiu essa viagem pelo universo dos dragões, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que essa ilha realmente existe? Toda grande lenda sempre deixa um fundinho de dúvida, né? Pokémon Real Brasil.